lenta demais. Agora vai. Vou repetir. É que a gente precisa ter uma atenção muito grande sobre a nossa consciência reta. Olha, esse nome, tudo da igreja é tão assim claro e explícito, né? Se a gente não entende, é porque realmente a gente não tem aquela boa vontade, né? Que ele fala no começo. Consciência reta, ou seja, reta, eu não posso nem para cá nem para lá, né? Eu tenho que ir reto, reto onde está Deus, né? Então, para formar minha consciência reta, eu tenho que ter algumas condições, né? E é isso que o autor está explicando para a gente. Então, a gente chegou numa parte que ele fala desse coração puro e dessa ligeireza, sabe? Para identificar o mal e não fazer nenhum desvio, né? O problema é que a gente não está conseguindo desviar rápido do mal, sabe? E a gente está como se fosse imerso assim numa, em vez da gente estar imerso na água viva, que é o próprio Jesus, a gente está imerso assim numa uma bacia morna, sabe? Onde está todo mundo lerdo lá dentro, sabe? Então, você vê assim como as coisas demoram, né? Assim, como a gente demora, como a gente, assim, por exemplo, eu pequei, né? Aí eu não saio correndo para confessar, né? Eu sou capaz, inclusive, de ir para uma missa, aí eu não comungo, o padre está lá, eu também não confesso, na outra semana eu também vou para a missa, sabe? Isso é uma coisa que acontece direto. Ou então eu estou vivendo alguma situação na minha vida onde eu tenho que fazer uma escolha, né? Então, me foi dado assim alguma situação onde eu tenho que fazer uma escolha. Por exemplo, você vai matricular o seu filho numa escola, uma escola que tem um ensino laicista, comunista, né, onde a criança vai aprender ideologia, numa outra que é um pouco melhor. Mas aí, às vezes, o pai, ele faz a opção daquela porque é perto da casa, não vai dar muito problema e tal. Eu estou falando assim, porque isso é verdade, assim, sabe? A gente não está optando pelo bem, por Deus, né? Tão rápido, e a gente está deixando as coisas irem dominando as nossas vidas, sabe? É, a gente não, a gente não é que nem a Virgem Maria, que é pressurosa, né? Ela soube que Isabel estava grávida, ela saiu imediatamente para atender Isabel, porque ela sabia que essa era a vontade de Deus. Claro, se eu sei que uma pessoa está grávida da minha família, é uma senhora, ela deve estar precisando de ajuda, então eu vou ajudar. Não precisa nem mandar um zap perguntando, né? Eu vou lá e ajudo. Então, assim, a gente está lento para fazer o bem, né? A gente está lento para ajudar o nosso próximo. A gente está lento para educar os nossos filhos. A gente está lento para dizer para a filha, essa roupa é imoral, né? A gente está lento para falar para o filho assim, meu filho, você precisa confessar. Você está numa situação que, né? é, Então, assim, a gente é lento. Quer ver a mãe de São Maximiliano Kolbe? Ele conta a biografia dele que ele era um menino mau, ele era péssimo. A mãe fala isso para ele: meu filho, você é um menino muito mau. O que vai ser de você? E porque ele ouviu isso da mãe, ele foi à igreja e ele teve uma visão de Nossa Senhora e se tornou um santo. Que mãe hoje em dia fala isso para um filho? Meu filho, você é mal, você tem que se corrigir. Meu filho, você precisa se confessar. Meu filho, não faça isso. Não é assim, né? As crianças quebram as casas e fazem o que elas bem entendem, e os pais não têm mais autoridade. E os filhos, né, estão rumando assim a um caminho que não é. Eles não têm a consciência mais bem formada, né? Nem os pais, nem os filhos, nem o vizinho, nem o padre, nem a pessoa da pastoral, nem não sei quem. Quer dizer, isso é uma verdade que a gente vive. Eu não estou querendo ser pessimista, mas a gente tem que olhar para as coisas e ver a verdade. E a igreja, ela sempre viveu de crises.
E ela sempre teve muitos santos. E ela sempre sobreviveu. Então, assim, o que que falta, assim, né, para a gente fazer as coisas rápido, né? Se mexer, né? Assim, porque Nossa Senhora não vai aparecer para gente, né? No mínimo, o que vai acontecer é a Flávia, assim, que é aquele verme tentando falar sobre o Tratado da Consciência. Mas aí a gente tem que pegar isso aqui como um tesouro e falar, cara, eu preciso entender o que que é isso para eu poder fazer sempre boas confissões e bons exames de consciência e ir para o céu. Porque senão eu não vou, né? Porque o assunto todo, no final das contas, é o seguinte: ou eu vou me condenar, ou eu vou para o céu. É esse o assunto todo da igreja, né? A gente vai à missa por causa disso, a gente confessa por causa disso, a gente reza por causa disso, a gente estuda por causa disso. Isso. E para o céu é amar, né? Então, assim, eu não amo. Então, isso é um problema, um problemão, né? Eu não amo, eu tenho dificuldade de amar, eu não consigo, minha vontade não consegue ser movida para Deus, não consegue ser movida para o amor, né? É complicado isso. É muito complicado. Assim, a gente está num momento muito complicado da igreja, né? Então, a gente tem que aprender cada vez mais para a gente poder saber como lidar com todas essas questões assim em volta, né, da gente. Porque quem perseverar até o fim será salvo, é isso, né? Perseverar é isso, é ter sempre a consciência reta e fazer o que eu tenho que fazer amando, né? Porque nós não somos legalistas, né? Legalista é o fariseu, aquele que cumpre a lei. A gente, não, a gente ama, por isso a gente cumpre a lei, né? Não é assim, a gente só cumpre a lei, né? Eu amo, por isso eu cumpro a lei. Eu amo, por isso eu vou fazer o que o meu amado me pede. Eu amo, por isso eu não quero desagradar a Deus. Eu amo, por isso eu não quero passar pelo pecado. Eu amo, por isso eu não, né? Por isso eu vou fazer exame de consciência toda noite. Sim, o exame de consciência se faz no máximo 1 ou 2 minutos antes de dormir. E quem são os pais que ensinam isso para os filhos hoje em dia? Criança dorme vendo a tela do celular e o pai vai lá tirar o celular da mão da criança, né? Então é complicado. É muito complicado, até porque as crianças estão aprendendo a pecar muito rápido e estão perdendo a inocência muito rápido. Então, às vezes os pais pensam que elas ainda são inocentes e elas já não são mais inocentes, né? Já cometeram pecados mortais horrorosos. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, né? Nós somos aqui um grupo de 5 a 7 pessoas de vez em quando, mas não importa. São almas imortais que mesmo que fosse uma única pessoa aqui, Deus voltaria para morrer por uma única pessoa. Não importa, uma alma é uma alma imortal. E uma alma imortal, ela não pode ir para o inferno, ela tem que ir para o céu. Então a gente precisa reagir, né? A gente precisa reagir. A gente precisa ficar horrorizado com a gente mesmo e falar assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso, eu preciso ficar muito atento, né? Porque é isso mesmo, a gente precisa ficar muito atento. Isso não causa ansiedade, isso causa paz. Porque tem gente que acha assim, não, não fica falando muito disso não, porque a pessoa vai ficar numa ansiedade, não. Quem causa ansiedade é a tentação, é o demônio, é a consciência culpada. As coisas de Deus causam paz. E Deus dá graça para você fazer aquilo. Você só vai viver em paz se você viver dentro de Deus, né? Na graça. Se você não estiver na graça, você não pode viver em paz. Não existe paz. E não existe a menor possibilidade de você estar bem se você está em pecado. Não existe a menor possibilidade de você estar bem se você, né, não ama o suficiente para romper com o pecado. Nada no mundo pode ser mais importante do que Deus e a sua alma. Nada, nada. Não existe nenhuma criatura
o São Bernardo de Claraval fala isso na regra beneditina, nada antepor a Deus. Nada significa nada. Nada, nem o seu pai, nem a sua mãe, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum filho, ninguém, nem nada, nem coisa alguma pode ser um, um, né, alguma coisa que vai te prejudicar a ponto de você perder o céu. Se você perder o céu já aqui, quer dizer, eu estou em pecado mortal porque eu estou numa situação X que eu estou em pecado mortal. Então, o que está fazendo com que você esteja em pecado mortal já não é um bem na sua vida, já é um mal na sua vida. Isso é um mal, né? Então, assim, a gente não está falando mais disso. Isso é mal, isso é o bem. Isso é bom, isso é ruim. Porque as coisas são assim, elas não são mais ou menos, quem sabe, um dia, sabe? As coisas de Deus são sim, sim, não, não. Deus fala isso muito claro. A salvação tem que ser muito clara, senão a pessoa fica assim, como é que é mesmo, hein? Não existe isso em Jesus. É direto. Sempre foi muito direto e muito claro. Sim, sim, não, não. Pecado, graça. A minha vontade é essa, a sua vontade está errada. Corrija-se. Você não pode ficar no pecado. Venha para mim, que eu estou te dando a graça, né? Então, se eu não estou indo, então eu tenho que parar e falar, gente, tem alguma coisa muito errada em mim, porque eu não estou indo? Porque eu estou indo lentamente, né? Né, patinando, né? Porque sair da graça é uma coisa muito fácil para gente, né? Lembra, a gente tem uma natureza corrompida que faz com que a gente vá sempre ser puxado para baixo. Mas é que tá, a gente tem que vencer essa etapa do pecado mortal para depois vir a etapa do pecado venial a ser vencido. Depois, né, junto com isso vem a aplicação das virtudes. Aí eu vou saindo, eu vou caminhando. Se eu não sair, se eu não fizer esse movimento, eu parei. No que eu parei, eu perdi a graça, porque uma alma que não progride, regride, né? Então eu vou regredir, né? Então eu vou regredir e não há missa dominical que faça a pessoa progredir, porque é o esforço dela que vai fazer ela progredir. Nesse primeiro momento é assim. E, é lento, esse progresso é lento, porque Deus é lento? Não, é porque a gente é muito cabeça dura, né? A gente é muito cabeça dura e aí a gente vai muito devagar, porque a gente tem um apego enorme aos pecados, ao mal, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha. Ué, esse é todo o nosso problema, né? Esse é todo o problema do homem, né? Que Jesus não para de falar nas parábolas, nas coisas todas, né? Eu sou a videira, vocês são, né? E começa, se você não estiver comigo, você não vai fazer nada, tem que estar comigo, tem que estar comigo, tem que estar comigo pela graça, é a graça, é o sacramento, né? Não existe outra possibilidade. Então, o coração puro, imagina isso. Imagina o que é você falar hoje em dia num mundo que é sexualizado, sensualizado, onde todos são corruptos, onde o mal graça a cada esquina, que você tem que ser puro. Um homem casado, ele tem que ser puro. O casamento não tira a pureza da pessoa. Uma mulher casada, ela tem que ser pura e santa. O filho dela tem que ser puro e santo, né? Todo mundo tem que ser puro e santo. É isso. E aí, deixa eu ver o que que tá. Alguém. é, então é isso, sabe? Então, e a gente tem que rezar muito e rezar muito uns pelos outros, né? Porque nós precisamos da oração dos. E ter também a consciência de que eu faço parte de um corpo místico. Portanto, o mal que eu escolho é um mal que eu trago para esse corpo e que eu prejudico esse corpo. Eu ajudo muito me santificando e eu atrapalho muito se eu não me santifico, né? Porque estamos todos juntos, unidos, né? Porque por isso que o bem de um santo no céu é um bem que eu também recebo esse bem. E o mal de uma pessoa
que não quer se converter é um mal que eu também recebo. Porque eu estou unida, nós estamos unidos, né? O meu irmão, né, ele é bom que ele se corrija porque eu também vou me beneficiar da correção dele. Então, e a santificação dele me ajuda, eu recebo graças para mim também, da minha santificação. Eu me santificar ajuda o meu irmão a se santificar. Isso é que é a verdadeira intercessão, né? E também entender que intercessão não é assim, eu tenho o dom da intercessão, então eu sou uma pessoa super santa. Não. Nós precisamos rezar, porque senão nós não vamos para o céu. É o mínimo de caridade que a gente pode fazer um pelo outro, é rezar, né? É o mínimo, não é assim, ai, nossa, a minha oração é um poder. Não é nada disso. A nossa oração tem que estar unida a Jesus e o poder é sempre dele. Nós, nada, né? Então, e sabendo sempre disso, né? Eu tenho que me esforçar, eu não posso ficar sentado e falar assim, vinde Espírito Santo e pronto, resolveu o problema, né? Não é assim. Então a gente tem que corrigir um monte de informação errada que a gente recebe, né? Diariamente a gente recebe essas informações erradas para a gente poder ter essa consciência reta e ir para o céu, né? E só o fato da gente estar aqui querendo, né, querendo estudar, querendo entender, querendo conhecer a Deus, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, já é uma grande coisa, ou seja, é uma grande graça que Deus nos dá, né? Ele está dando uma grande graça para a gente ler esse livro de um grande santo. Né? São Bernardo de Claraval, por exemplo, ele tinha tanto horror ao pecado que uma vez ele olhou para uma mulher e ele percebeu que a imagem daquela mulher ficou fixada na memória dele. Olha, olha isso. Ele se jogou numa lagoa congelada. Tiraram ele lá de dentro quase morto, porque ele queria que o corpo dele parasse de sentir aquilo. E hoje em dia, o que que se faz? Pega-se o celular e a gente fica, né, olhando 500 mil coisas que nos tiram completamente de Deus, né? E os jovens consumindo mil coisas, e os adultos, a pornografia, a sensualidade, a sexualização, tudo aqui na palma da sua mão. E São Bernardo de Claraval fazia isso, né? Então, assim, caramba, o que que falta gente para a gente se jogar na lagoa gelada, né? E parar com um monte de coisa, né? Assim, cara, eu vou ter que tomar banho gelado todo dia de manhã. Ah, então toma banho gelado todo dia de manhã, né? Não, eu vou ter que parar de, não sei, então para, né? Porque na hora que você quer parar, Deus, o céu inteiro baixa e fala: vamos lá, tá todo mundo aqui, vamos lá. Se você não conseguiu, o problema é todo seu, né? A culpa é sua e não tem outro jeito, né? E a gente vai ter que, no nosso juízo, ter que dar conta dessas coisas todas perante Deus, né? Então é isso. Eu queria pedir desculpas por hoje, porque eu estou assim bastante lenta e queria pedir orações. Sexta-feira eu faço aniversário. Queria que vocês rezassem por mim, se vocês pudessem ir para a missa, botar o meu nome, que eu preciso muito de oração. E, e quem está aqui em Niterói, eu vou à missa lá na Rainha dos Anjos, às 19 horas. Aí, se vocês quiserem ir, não tem bolo, só tem Jesus, que é o que mais interessa. Eu não estou nem aí para o bolo. A Dani ficou preocupada com o bolo e não sei o que. Eu falei, gente, olha, eu quero assim, que vocês rezem por mim, que eu preciso de oração. Então é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Daqui a pouco vai terminar. Não? Flavinha, Oi. esse final aí que você estava falando, realmente na igreja a gente vive muito isso, né? Que Uhum, o mal é relativo, o mal não existe, né? É a ausência do bem. uhum, Você vai se confessar porque você faltou a missa no domingo. Ah, não precisava, porque não é pecado isso, né? uhum. Na verdade, o inimigo está aí para seguir a gente, né? É. E a infantilização do filho, né? Os pais hoje em dia,
quando você vai conversar às vezes com alguém e fala assim, ah, a obrigação do meu filho é estudar. É, Não, ele não é essa. é verdade. Não, a obrigação do seu filho é ser santo, e é você que vai ter que ensinar ele a ser santo, né? Exatamente. Exa- Antes de estudar, ele tem que ser santo. Olha essa mãe que falou para o filho que ele era muito mal, se tornou um santo, né? Maximiliano Kolbe. Foi assim mesmo que ele foi para a igreja que a Nossa Senhora apareceu para ele. é. Por quê? Porque ele ficou assustado com o que a mãe falou. E ele não se dava conta de que ele era tão mal. E ele foi para a igreja, foi se confessar e viu a dimensão do pecado dele para uma criança. Então, ele não era um santinho assim, né? Uma criança santinha, ele era mau. E Sim, Nossa Senhora, quando ela aparece para os pastorinhos, aquelas crianças viram o inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno para elas, né? Então, Nossa sim, Senhora não aliviou nenhuma criancinha de ver o inferno, né? sim. E as crianças falam, né, que elas só não morreram vendo o inferno de horror, porque a graça sustentou elas, porque elas dizem que é uma coisa tão horrível que elas morreriam se não fosse a graça de Deus sustentando elas. Uhum. Então, e aí é isso, né? As pessoas, eu ouço, outro dia eu ouvi de um padre, o problema todo é que tem que odiar o pecado. Não, isso não é um problema, isso é a solução. Ah, eu tenho que odiar o pecado? Beleza, então. Então eu vou odiar o pecado. Isso não é um problema, isso é a solução para eu amar. Para eu amar, eu não posso amar o pecado. Se você amar o pecado, você está amando Satanás, né? É isso, basicamente, né? Quando eu peco, eu escolho Satanás. Ele que é meu Deus naquela hora, né? Então, assim, você não pode falar isso, assim, o problema é que tem que odiar o pecado. Não, o problema, não, isso é a solução, eu tenho que odiar o pecado. E tem que ser falado assim, com todas as letras na catequese. Você tem que odiar. O que é odiar o pecado? É porque se tiver algum amor ao pecado, eu vou lá e peco, né? Se eu gostar um pouquinho, eu vou lá e peco. Então, eu tenho que odiar, não tenho que ter nenhum amorzinho ao pecado. Eu tenho que olhar para o pecado e saber que é um horror, né? Que eu estou servindo a Satanás naquela hora e acabou. É isso que é o pecado. E tem que sair correndo, né? Então, assim, são coisas que são loucura, né? E aí você fica ouvindo essas coisas loucas, né? Como que vai ser, né? Isso. E as pessoas têm que, alguém tem que falar para elas isso, né? E Deus vai suscitar essas pessoas que vão falando, né? Que vão corrigindo, que vai um falar daqui, outro falar dali, tem um monte de gente na internet falando, bons professores também ensinando, bons padres falando, né? Já tem muita gente falando, né? Então é isso. É complicado. Eu fiquei mais de 30 anos fora da igreja, eu cometi pecados gravíssimos. Quando eu acabei a minha confissão geral, que, eu, que o padre me fez passar um mês para confessar, eu tive que me preparar, escrever aquilo tudo, que eu tinha vontade de vomitar, de tanta coisa horrorosa. Quando acabou tudo, eu sentia dor no meu estômago de pavor, porque se eu tivesse morrido, eu sabia que eu estava no inferno e Deus estava me dando a chance de eu me confessar. Eu falei, gente, eu estava no inferno. Se eu tivesse morrido, um acidente, uma infecção, teve um tempo que eu internei no hospital, podia ter morrido, né? Então é uma coisa louca isso, né? Eu estaria no inferno, com certeza. Quem disse que eu ia me arrepender, gente? Como é que eu vou saber se Deus me dando graça sobre graça eu não me converti? Quem disse que eu ia me arrepender na hora da morte? Aí eu ia chamar Nossa Senhora. Isso é uma loucura. A pessoa achar que não, na hora da morte, Nossa Senhora. Quem disse? Nossa Senhora pode fazer o que ela quiser para né, te converter. Se você não quiser, não converte, né? Então, é muito louco, né? Eu ficava com dor no estômago, assim, sabe? Quando eu meditava assim, meu Deus, eu passei mais de 30 anos no inferno, e se eu tivesse morrido, eu estaria no inferno. É muito louco, né? O que a gente faz com a gente mesmo, né? É muito absurdo o que a gente faz. Então é isso, meus queridos. Rezem, vamos rezar uns pelos outros e rezem por mim.
Tchau, Flávia. Até a próxima aula. Tá bom. Beijo. Um beijo grande para todo mundo. Salve Maria Santíssima. Salve. Depois a Van vai me ensinar a mexer tudinho aqui para não dar mais problema, tá, Van? Ok.